Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu estou pronto para tomar café com você na companhia do professor Paulo Bacelar, falando sobre a Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Sou Paulo Bacelar, seja bem-vindo nesta missão de levar a educação previdenciária ao Brasil inteiro pelo rádio e pela internet. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui juntos para poder responder as perguntas. E tem muitas perguntas, professor Paulo Bacelar, porque a primeira mensagem é da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte Manuel, na cidade de Tauá. Tauá é uma cidade que você conhece, professor Paulo Bacelar? Luzenor, 184 cidades no Ceará eu já conheço. Então, Tauá, terra ali do Carneiro, muito boa e adoro o Tauá. Então vamos à primeira pergunta, a primeira dúvida que está chegando para todos nós aqui que fazemos o jornal Alerta Geral, com informação importante para você, ouvinte internauta. A dúvida do Manuel em Tauá. Sou agricultor, queria uma informação. De 1993 a 2009 tenho várias provas de agricultor, mas em 2010, 2011, 2012 trabalhei de carteira assinada. De 2013 a 2025 voltei à atividade rural. Tenho prova da agricultura, tenho as contas em dia. Vou completar 60 anos de idade em setembro deste ano. Nesses 3 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar, vai dar algum problema no pedido de aposentadoria? Não, Luciano, ele já tem aí o tempo de 15 anos de atividade rural. Não precisa ser todo, né, de uma vez. Então ele tem um tempo antes da carteira, ele vai excluir esse período da carteira. Então ele tem um tempo antes e tem um tempo depois. Então ele tendo prova da atividade rural antes de ter a carteira assinada em 2010 e após, né, a partir de 2013, ele tem provas também desse período de 2013 e 2025, ele vai fechar os 15 anos com a soma dos dois períodos. Agora, isso só é possível porque o último período dele é como segurado especial, é como trabalhador rural. Então ele vai poder se aposentar como trabalhador rural porque ele ainda está na ativa e já vai fechar os 15 anos, somados os dois períodos, antes e depois da carteira. Mais uma dúvida agora da Margarida. Ela não disse que cidade se encontra, mas mandou uma pergunta que a resposta é importante para muita gente que se encontra nessa mesma situação. A Margarida diz, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber se em uma casa com 3 pessoas e uma tira o BPC, tem direito ao Bolsa Família? Aí ela diz, minha filha é estudante e cortaram meu Bolsa Família por causa do BPC do pai. Isso tem 4 anos, está correto, professor Paulo Bacelar? Há 4 anos atrás, isso não estaria correto, porque o BPC ele não pode ser contado para o cálculo do Bolsa Família, nem o Bolsa Família para o cálculo do BPC. Só que agora, né, a partir de 2025, houve uma mudança na legislação e o BPC, o Bolsa Família irá contar no cálculo da renda per capita familiar para recebimento do BPC, o que também não daria, né? Porque depende aí de quanto ela recebe. Se for R$600, dividido por 3 pessoas, daria R$200 para cada pessoa, né? Então seria menos do que 1/4 do salário mínimo. Então até hoje mesmo, com essa mudança, ela não teria problema de receber os dois. Professor Paulo Bacelar, sobre esse mesmo tema, Elis, em Guaraciaba do Norte, tem a seguinte dúvida: quantas pessoas na mesma casa podem ter direito ao BPC? Ela diz que tem 2 filhos autistas e tem um quadro de epilepsia. Aí ela diz, eu também sofri um AVC no começo do ano e meu esposo temos 5 hérnias de disco. Sou agricultora familiar. Temos direito ao benefício para nós mesmos, morando todos na mesma casa? Sim, o BPC para o deficiente, ele não é contado
na renda per capita familiar para outro BPC deficiente. Então, ela teria direito a receber os dois benefícios. Professor Paulo Bacelar, o Robinho não falou em que cidade se encontra e mandou a seguinte pergunta. A minha mãe deu entrada no pedido de aposentadoria 2 anos antes de completar a idade exigida. Ela tinha o tempo de contribuição, mas ainda não tinha a idade. E com isso ela foi orientada a não receber, que o processo iria ser cancelado automaticamente. Depois disso, ela trabalhou mais 2 anos para ter direito ao salário pela idade e o tempo de contribuição. Mas quando ela foi dar entrada novamente, o primeiro processo não tinha sido cancelado e a moça do INSS a convenceu a aceitar a aposentadoria que ela tinha dado entrada primeiro e recebeu os atrasados. E aí, professor Paulo Bacelar, essa situação da mãe do Robinho é possível ou ela já tinha... Embora não tivesse a idade, mas somando o tempo de contribuição com a idade, chegaria a uma situação daquele critério de pontuação para garantir a aposentadoria? Olha só, Luciano, é uma pergunta até diferente, né? Veja bem, o benefício que ela foi concedido para ela pode ter sido só por tempo de contribuição, beleza, não tem problema. Antes já tinha as regras de transição, você pode receber só pelo tempo de contribuição. Ela precisa ver qual dos dois benefícios é o mais vantajoso, porque se ela não recebeu ainda o primeiro benefício, ela pode pedir ainda o cancelamento, né, a desistência desse benefício. Mas só se ela não tiver recebido ainda esse primeiro pagamento do benefício anterior, para ela poder pedir o outro que fosse mais vantajoso. Se ela já recebeu o primeiro pagamento, ela não poderia mais pedir o cancelamento. Então, muitas vezes, a pessoa tem direito a um benefício que é concedido e ela não aceita. Às vezes, o valor não é aquilo que ela queria, ela não aceita. Mas não basta só não receber o pagamento. Ela precisa requerer o cancelamento oficial, literal, desse benefício. Então, se ainda não foi cancelado e ela não recebeu o primeiro pagamento, ela pode cancelar, pedir ainda o cancelamento, a desistência desse benefício e requerer o benefício que seja mais vantajoso, que é o segundo benefício dali para frente. Agora, ela precisa ver se realmente é mais vantajoso, porque ela tem 2 anos aí de atrasado que ela poderia receber. A linha está aberta, 085-99273-4353. Mande a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra e a resposta aqui com segurança vai chegar para você na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, quero que você acompanhe com muita atenção essa pergunta do Juraci no município de Aracoiaba. Tenho 61 anos de idade, fui aposentado em 2016 e o INSS só me repassou o benefício a partir de março de 2018. Sou acidentado, queria saber por que fui enganado. Vou fazer 10 anos de aposentadoria, gostaria de saber os motivos. No banco aparece 2018 e no INSS aparece 2016. Como faço para recuperar os valores desses 2 anos, professor Paulo Bacelar? Olha só o buraco que tem aí. E a casca de banana para você responder. Veja bem, precisa ver qual é a DIB, que é a DIB do benefício. O que é isso, professor Paulo Que é Bacelar? a data do início do benefício. Para ele aqui, 2016. Então, mas tem que ver se na carta de concessão existe a DIB em 2016. Porque, por exemplo, eu posso pedir o benefício em 2016, mas demorou tanto tempo para conceder que ele só teve direito em 2018. E o INSS concedeu o benefício com a tal da reafirmação da DER, que é a data de entrada do requerimento. O que é isso? É reafirmar a DER para a data que aquela pessoa teve direito. Ela não tinha em 2016, mas tinha em 2018 e aí foi concedido a partir de 2018. Mas aí pode ser isso ou não. Então ela tem que ver na carta de concessão qual é a DIB, que é a data do início do benefício. Se foi 2016 e não houve o pagamento de 2016 a 2018, ela precisa solicitar o pagamento de benefício não recebido, que é pelo meu INSS. Ela entra no meu INSS, tem a abazinha, pagamento de benefício não recebido. Ela bota o número do benefício e aí o servidor vai fazer o pagamento daquele período de 2016 a 2018.
Agora, outra pergunta, porque essa abordagem trazida pelo Juracy deixa margem aí para vários questionamentos. Por exemplo, professor Paulo Bacelar, onde é que o Juracy vai identificar essa sigla? EDR, EDR ou Data da entrada do requerimento. DR. Data. E DIB, que é a data do início do benefício. O DIB é quando o INSS oficialmente Do implanta. início, a data do início do benefício, exatamente a data do início onde começou o benefício. Agora, nós estamos dando uma resposta para o Juracy em cima de uma interpretação de que tudo aconteceu pela via administrativa. Esse é um caminho. É um caminho. Se tivesse sido via judicial. Pode ter sido concedido a partir de 2018, foi quando teve a sentença judicial, 2018. Só que o início do benefício também é 2016. Só que o INSS não paga administrativamente esse atrasado, de 2016 a 2018. Se for judicialmente, esse período de 2016 a 2018 é pago via RPV, que é a requisição de pequeno valor. São tantas siglas, né, Luciano? Mas a gente tem que explicar. O RPV é pago numa conta judicial. Aí o advogado pode receber esse pagamento e repassar para o seu cliente e fazer a prestação de conta. Mas ela precisa saber se é judicial ou administrativo. Agora, uma informação importante. Se for administrativo, não pode mais receber esse período porque já está decadente. Era essa pergunta que eu iria fazer, professor Paulo Bacelar. Você só pode requerer os pagamentos de benefícios não recebidos até 5 anos de atrasado. Então, 2016 já passa mais de... Acho que são 9 anos, né? Não cabe neste caso específico. Administrativamente, não. E aí, pela judicialmente, justiça... pode ser que seja pedido a liberação do RPV porque não foi pago. Ou então, já foi pago e aí... Quem recebeu não repassou para a pessoa. Juracy, bem esclarecedora essa resposta para você que mora em Aracoiaba. E é importante, porque eu deixei imagem também aqui para essa pergunta. Você deu entrada apenas de forma administrativa ou esse pedido foi via judicial? Você pode nos encaminhar ou reencaminhar outras informações para uma avaliação mais aprofundada sobre o seu caso. Você pode nos encaminhar a pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. O Ivan Gomes se encontra na cidade do Ipu e diz o seguinte: tenho 29 anos de contribuição e 53 anos de idade. O que falta para eu me aposentar? Falta 65 anos de idade, ó. Ele ainda não tem 35, né? Então vai ter um período aí de pedágio muito grande, então vai ser não vai ser concedido o benefício dele antes dos 65 anos de idade, não vai atingir nenhuma regra de transição, então só com 65. Neste caso aqui, professor Paulo Bacelar, eu estou somando, o Ivan Gomes tem hoje 82 pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição. Mas só pode somar idade e tempo de contribuição para pontos após 35 anos de contribuição. Entendido, professor Paulo Bacelar. Então, para você, Ivan Gomes, continua nesse ritmo aí, você é jovem, continua no mercado de trabalho, contribuindo para a Previdência Social, porque a aposentadoria vai chegar aos 65 anos de idade. Célia Bezerra, em Guaraciaba do Norte. Sou professora municipal estatutária, tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quanto tempo falta para minha aposentadoria? Tá perto, tá longe, professor Paulo Bacelar? 55 anos de idade, 30 anos de contribuição. Ela se aposenta com 57 anos. Né? 2 anos. Falta só 2 anos para ela se aposentar. Que boa notícia, Célia. Milton Lourenço em Aracoiaba. Recebo pensão e tenho mais de 15 anos de contribuição de carteira assinada. Tenho direito à aposentadoria? Tem sim, né, professor Paulo Bacelar? Se ele chegar aos 65 anos, vai poder pedir a aposentadoria dele. Vai ter que ter 65 com 15 de contribuição e vai acumular com a pensão por morte. Desde que não seja servidor público estadual. Luciano, mas tem uma informação para te dar. Boa ou ruim? Boa. Existe uma tese de que essa regra do acúmulo de pensão, no caso de servidor estadual, no estado do Ceará, que essa regra seja inconstitucional. Porque a Constituição, quando foi alterada, não trouxe essa vedação de acúmulo, de acúmulo não, de você manter uma pensão não é nem acúmulo de pensão, né? Você manter a pensão quando casa novamente, entendeu? Não é o problema, não é acúmulo de pensão nesse caso, que a pergunta é sobre acúmulo, né? Mas voltando ao assunto que você tocou nesse assunto,
No estado do Ceará, se houver uma pensão, a mulher recebe uma pensão de um ex-servidor do estado do Ceará, e ela vier casar novamente, pela lei estadual, ela perde a pensão, porque ela casou novamente. Não é nem porque ela teve uma aposentadoria, porque ela casou. Mas há uma tese de que essa regra seja inconstitucional e a Constituição do estado do Ceará não acompanhou, não absorveu, essa regra não foi recepcionada pela nova Constituição Federal, que não impede que ela case novamente. Então, ela pode ter até o benefício cessado da pensão se casar novamente pelo Estado, mas pode haver uma ação judicial para manter esse benefício. Maciele Silva, ela não diz em que cidade se encontra, professor Paulo Bacelar, mas mandou uma pergunta aqui. A gente falou sobre pensão, aposentadoria de servidor público, e a pergunta da Maciele é a seguinte: a minha mãe se aposentou, mas não tinha direito. Falou que era separada do meu pai, mas ele é trabalhador estadual. Ele faleceu em novembro e então ela não conseguiu. Será que tem como reverter essa situação ainda, professor Paulo Bacelar? Zenô, pelo conhecimento aí dos casos, já interpretei toda essa situação. Ela não era aposentada, ela teve um BPC. E aí, para conseguir o BPC, ela declarou que estava separada de fato do marido, para não contar a renda do marido para ter direito ao BPC. E aí vem o segurado e morre, falece. Aí ela vai e solicita a pensão por morte. Aí o INSS vai dizer, mas você não estava separada do marido quando pediu o BPC? Há uma prova de que ela estava separada. Ou se era no CAD único, ele não tem ele no grupo familiar, ou há uma declaração escrita mesmo, ser separado de fato, porque muitos servidores, na hora de conceder um BPC, ele encaminha para o segurado assinar uma declaração escrita, que era separado de fato. E aí há uma prova nos autos, né, do processo administrativo do BPC de que ela era separada de fato. Então, nesse caso, o INSS vai conceder a pensão se ela comprovar o retorno conjugal, ou seja, após a concessão do BPC, se ela provar o mesmo endereço, se ela provar que estava convivendo com ele na data do pedido, né, na data do falecimento, aí pode ser que aconteça a concessão da pensão. Ou então... Agora, outra pergunta, professor Paulo Bacelar. Neste caso da reversão de toda essa situação aí, para a mãe da Maciele ter direito à pensão por morte do companheiro, do esposo, neste caso, o INSS exigiria que ela devolvesse o que recebeu como BPC? Não, se ela provar o retorno conjugal, aí ele pode cobrar a partir do retorno conjugal para frente. Entendeu? Mas aí fica configurado que ela recebeu o PPC prestando uma informação inverídica. Tanto que ele já está falando aqui, né? Que exato, não era separado. Então, exato. Se ele, na hora da pensão, declarar, olha, eu não estava separado, não. Eu nunca me separei. O que acontece? Aí o INSS, então, já que nunca se separou, o benefício foi uma fraude, e aí você vai ter que devolver todo esse dinheiro e pode ser descontado na pensão. Poderia conceder a pensão e 30% do valor por mês poderá ser abatido daquela dívida até cessar a dívida. Acontece muito isso também. Eu entendi, professor Paulo Bacelar. E muitas vezes, Luciano, eu como servidor, por exemplo, que ia fazer um caso desse, por exemplo, eu orientava ela a não falar nada, porque se é o mesmo valor, às vezes o BPC, um salário mínimo, é igual ao valor da pensão, que é um salário mínimo também. No caso dele aqui, eu acho que é maior porque ele é servidor estadual, né? Mas quando há o mesmo valor, é melhor nem mexer nisso e deixar ela ficar com o BPC, porque seria o mesmo valor, para não ter que descontar. Nem imagine eu conceder uma pensão no salário mínimo e ainda ter que descontar o valor da dívida, né? Então acabava, deixa para lá, recebe só o BPC mesmo, porque não vai ser descontado. Então, no caso dele aí, como é um servidor estadual, possivelmente a pensão seria maior do que o BPC, mas aí agora ela vai ter que provar que houve o retorno conjugal. Para você que nos acompanhou nesta sexta-feira, no meu bate-papo com o professor Paulo Bacelar, nós falamos sobre os pagamentos indevidos feitos pelo INSS e, às vezes, os familiares de pessoas que são seguradas acabam, após o óbito, continuam recebendo esse dinheiro de forma indevida. E aqui a gente sempre prega como as respostas no Alerta Geral
buscam a verdade, falar com esclarecimento, com orientação, com toda segurança, a gente sempre diz também que é importante para você, ouvinte, internauta, beneficiário da Previdência Social, ser verdadeiro, ser verdadeira nas informações prestadas na hora de pedir um benefício da Previdência Social, e nesse caso que a gente acaba de falar especificamente sobre o BPC, para não depois cair nessas contradições de ser cobrado a devolver a grana recebida de forma indevida ou então ser impedido de receber uma aposentadoria ou uma pensão. O Jorge Luiz está na Praia do Pacheco, em Calcaia, com a seguinte dúvida: estou aposentado pela Marinha há 20 anos. Coloquei um mercadinho e tenho CNPJ. Vou ter direito à aposentadoria quando der o tempo, já que pago o MEI? Qual tipo de profissional pode me dar maiores esclarecimentos? É o professor Paulo Bacelar, Jorge Luiz. Aqui no Jornal Alerta Geral você tem o caminho seguro da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, pelo jeito aqui, o Jorge Luiz já tem os caminhos seguros para uma nova aposentadoria. Se ele tem MEI, e aí a gente fez um programa até sobre o MEI, né, Luciano? Falando do risco da pessoa que tem MEI não pagar as contribuições em dia, e pagar e deixar por mais de um ano sem contribuir, e esse débito também está no meu Instagram também falando sobre isso. Esse débito que ele tem não vai contar para aposentadoria se ele ficar mais de um ano sem contribuir, né? Não adianta, às vezes a pessoa quer pagar o atrasado e contar para aposentadoria. Depois de um ano não conta mais. Teria que começar de novo, começar a contribuir daqui para frente. Então, no caso dele, se ele é MEI, mesmo sendo aposentado pela Marinha, ao completar 15 anos de contribuição como MEI, já tendo 65 anos de idade, ele vai ter duas aposentadorias, uma da Marinha e outra pelo INSS. Como MEI, ele está contribuindo, 15 anos de contribuição, mais 65 anos de idade. Boa resposta, viu, Jorge Luiz? E aí, a segurança no esclarecimento dado pelo professor Paulo Bacelar. WhatsApp do Jornal Alerta Geral, 085-992734353. Jaime em Aracati. Professor Paulo Bacelar, eu tenho 35 anos de contribuição e 57 anos de idade. Estou perto da aposentadoria? 92 anos. Olha aí, Zona, agora você pode contar, porque ele já tem 35. Qual é a idade mínima? 35 anos de contribuição, tempo mínimo. Então, pontuação. 92. 102, é homem. Não, sim, neste caso aqui ele já soma... Ele tem que ter 102 hoje, certo, em 2025. Ou 64 anos de idade. Não tem nenhum nem outro. Certo? Então, ele tem 92 aqui. 92. Ele não vai atingir 105 antes dos 65 anos de idade. Então ele tem... Você falou 102. 102 ou 105? 102 pontos em 2025. Certo. 105 é o geral. Quando chega em 105, para de andar. Né? A pontuação para de contar a partir de 105 pontos. Aí vai... E eu já sei quando é que ele vai se aposentar, professor Paulo Bacelar, porque eu contei aqui. Só com 65 anos de idade, Luciano. Só com 65 anos de idade? Eu até imaginei... Falta quantos anos? Faltam 7. 7. Não, 8, 57. Daqui a 8 ele tem 65. É 8 anos, né? É exato. 8 anos. 8 anos. Ele vai ter 65. Vai ter 35 mais 8, né? Mais 43. Aí vai dar até 100 e tantos. 43 anos mais 65, vão ter 108 pontos. Olha aí, ó. Vai ter 105 antes, Luciano. É mesmo, você tem razão. Ele pode fechar os 105 antes. Ou seja, ele vai se aposentar com 63 anos, professor Paulo Bacelar. Vamos ver. 63, daqui a 63 são quantos anos? 6? Não, é 7. 6 anos. 6. 35 mais 6. 41. Vai ter 41 mais 63 anos. 104. Bateu na trave. Então 64. 64, pronto. Anos. Olha aí, Jaime, a dedicação do Jornal Alerta Geral para dar resposta a você nos caminhos da segurança. Continuar contribuindo daqui para frente. Então continue fazendo o dever de casa. Jesus em Aquiraz, sou funcionário da educação da prefeitura e no extrato do INSS está com um bloqueio desde janeiro. O que deve ter acontecido, professor Paulo Bacelar? Como posso recorrer? Será que é empréstimo consignado, professor Paulo? Eu já vi que... Até eu respondi uma pergunta sobre bloqueio no programa anterior. No CNIS, acontece no CNIS de aparecer um indicador com bloque, que é como se fosse bloqueado, mas não é pagamento.
esse bloco aquele valor, aquela contribuição daquele mês, ele é bloqueado para fazer ajustes. Que o benefício, o segurado, quando ele contribui abaixo do mínimo, você pode fazer ajustes. O que é ajuste? Pegar um mês dentro do mesmo ano, pegar um mês que está acima do mínimo e completar aquele mês que está abaixo do mínimo. Então, pegar de um mês e botar no outro. Então, às vezes, no CNIS, esse mês ele está bloqueado para esse tipo de ajuste. Mas não quer dizer que o benefício dele foi bloqueado ou que o pagamento é bloqueado. E neste caso... Ele vai contar para aposentadoria, normal. Ele só é bloqueado para fazer ajustes. E neste caso aí, é uma medida boa e importante para, no caso do servidor. É como se não tivesse realmente nada menor do que o salário mínimo. Então, não tem problema nenhum. Você respondeu há poucos instantes a resposta à pergunta do Jaime em Aracati sobre aquela soma que nós fizemos. E tem uma pergunta bem parecida agora de uma mulher, da Maria de Lourdes, em Juazeiro do Norte. Tenho 56 anos de idade e 36 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Ela já tem 33, então já passou de 30. Certo. Então pode ser contada a pontuação, certo? 56... 99. Mais 33, né? Professor Paulo Bacelar, a memória 89, aqui, ó. 89. É 89, professor Paulo Bacelar. Eu tenho que calcular. É a segurança matemática. 89, ela se aposentaria com 92. Faltam 4. Só que é 92 em 2025. 93 em 2026. 94 em 2027. Aí segue um ano, um ponto a cada ano, até 100 pontos. Então, quando é que ela vai atingir 100 pontos? Ela vai atingir 100 pontos, professor Paulo Bacelar, daqui a 6 anos. 6 anos, 62 anos de idade. 62 anos de idade, mais... Mas já vai ter 62. Aí, 39. Aí não adianta. Vai dar 100 pontos. A idade mínima, 62. Então, olha... Aí só vale a pena a pontuação se ela fosse atingir antes dos 62 de idade. Então, Maria, resumindo, você vai se aposentar aos 62 anos de idade. Mas calma, existe a idade mínima. Mas aí já é 58 anos em 2025. Ó. 58 em 2025. 59 em 2026, aliás, 58 anos e meio em 2026, 59 em 2027, aí não vai atingir não. Eu acho que vai para 63 mesmo. Continua, 62. Maria, neste vai dever de casa. Vai para 62 anos. E aí garante a aposentadoria. Sem meu sistema de cálculo aqui, fica difícil dar uma resposta correta, porque a gente tem que fazer cálculo aqui na hora. O pessoal deve entender isso. Mas eu aqui acredito que é com 62 mesmo, não tem jeito. Eu volto com o professor Paulo Bacelar com respostas para você que atua na área agrícola. A dúvida é do Antônio Alves em Vaze Alegre. Sou agricultor, tenho 59 anos de idade, nunca paguei ao sindicato. O que posso fazer para me aposentar no próximo ano? É interessante, professor Paulo Bacelar, porque muita gente faz a pergunta dizendo que sempre pagou ao sindicato. E neste caso, o Antônio Alves disse que nunca contribuiu para o sindicato. Antônio, não é necessária a contribuição para o sindicato. O sindicato, a comprovação do registro no sindicato é uma das provas para se ter direito, mas ela não pode ser única, né? Então, se mesmo que você não tenha pago o sindicato, você pode ter outras provas de atividade rural, como ter uma ficha de inscrição num colégio de um filho, colocando a sua profissão como agricultor, você ter a DAP ou CAF de um terreno, você ter recebido algum benefício de combate às secas, e tem a sua profissão como agricultor na relação. Você pode ter dado uma procuração para alguém em algum caso, algum processo judicial, e tem a sua profissão como agricultor. Isso tudo é prova para você poder pedir a sua aposentadoria. O fato de você nunca ter contribuído para o sindicato não pode e nem vai impedir a sua aposentadoria se você tiver outras provas. Mais uma pergunta também nessa área. A Marta em Baturité, ela diz que sofre com lúpus, professor Paulo Bacelar, é agricultora e gostaria de saber se tem direito a receber de forma permanente o benefício. Se ela é agricultora, ela tem que provar o seu impedimento, aí sim é por trabalho, né, Luciano? Porque ela é agricultora. Você tem que provar a sua incapacidade permanente para o trabalho. Então você tem que ter um laudo médico, um atestado
afirmando que você está impedida, está impossibilitada de exercer qualquer atividade para você ter um direito a um benefício permanentemente. Professor Paulo Bacelar, quando ela pergunta se tem direito a receber de forma permanente, isso quer dizer Seria uma que aposentadoria. ela já recebe algum benefício Pode temporário. ser. Já recebe um auxílio-doença e quer receber a aposentadoria por invalidez, que seria o benefício por incapacidade permanente. Mas isso vai depender do laudo médico, que vai atestar que ela está incapaz de exercer, que não vai poder recuperar a sua condição de saúde, etc. Linha direta 085-99273-4353. Mande a sua pergunta e a resposta sai aqui quentinha para você. A Gerda Lúcia, em Senador Pompeu, diz o seguinte: pedi a aposentadoria em 2020, já tendo a idade para pedir a aposentadoria. Se arrastou até 2022, quando ganhei o acórdão. E esse processo se estende até hoje, professor Paulo Bacelar. Aí ela coloca até o dia 28 de junho de 2025. Repete, em 2022, como estava demorando muito, fiz outro pedido. E esse foi positivo. E eu estou recebendo sobre esse processo um salário bem abaixo, porque sou professora. A pergunta, professor Paulo Bacelar, é a seguinte: o processo de aposentadoria que está para ser implantado desde 8 de abril de 2023, que ganhei em um acórdão, e nessa data está para implantação do benefício, gostaria de saber quanto tempo ainda leva essa decisão. Ela já está recebendo abaixo e quer saber se no processo anterior que a garantiria o benefício correspondente ao salário de aposentar de professora. Olha, Zé, é uma tática, uma técnica até que a gente usa no escritório. Quando há um recurso que sabe que vai demorar e a pessoa atinge direito a um outro benefício mais na frente, a gente solicita esse direito, ela fica recebendo enquanto tramita essa ação ou na justiça ou com o processo no recurso administrativo mesmo, no próprio Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando esse benefício é concedido, sai o acórdão definitivo, sem direito a recurso pelo INSS, e o servidor vai implantar esse benefício que ela recorreu, o INSS vai encaminhar para ela uma carta, né, através de uma exigência, para ela optar. Ela tem direito à opção, qual é o melhor benefício. Se ela quer aquele que já está concedido ou se ela quer o outro. Porque aí, se ela quiser o que está concedido, aquele outro morre, ela não recebe atrasado nenhum e ela fica recebendo dali para frente. Se ela quiser o outro, o benefício que ela está recebendo é cessado e ela vai receber os atrasados do outro benefício e vai fazer um batimento de contas daquele direito que ele recebeu durante o período que estava esperando, né? Agora, o prazo, isso não tem prazo, né? Ela vai poder optar por um ou por outro, mas ainda tem que ver se está tramitando ainda, se há algum recurso ainda que o INSS pode entrar. Professor Paulo Bacelar, a dúvida da nossa ouvinte Dalvinha em Mulugu. Presta atenção, professor Paulo Bacelar. Fiz 65 anos de idade, tinha 26 anos de contribuição, mas fui demitida. Comecei a contribuir como autônomo em 2020. Quando irei me aposentar? Professor Paulo Bacelar, eu não sei se essa pergunta, a resposta é para a própria Dalvinha ou para o companheiro dela, para o esposo, para alguém da família. Porque com 65 anos de idade a gente fala sobre a aposentadoria, né? A aposentadoria do homem. Neste caso, professor Paulo Bacelar, vamos fazer as duas situações. Primeiro ela fui demitida e depois contribuir como autônomo, né? Então, ficou na dúvida, Dalvinha. Mas vamos dar a resposta. Se for o esposo dela, professor Paulo Bacelar, 65 anos de idade, 26 anos de contribuição. Se ele já tem 65 anos de idade, mesmo sendo aposentado, mesmo sendo demitido, já contribuiu 23 anos de contribuição, 26 de contribuição, já tem direito à aposentadoria, né? Fez 65, já dá entrada na aposentadoria. E no caso, se for mulher, aí é que já perdeu, foi tempo, tem direito, né? Mesmo, já faz tempo já que ela tem direito. Angélica, em Santa Quitéria. Meu irmão tem 60 anos de idade, 23 anos de carteira assinada. Ele é vigilante. Com quantos anos ele irá se aposentar? Pois não, professor Paulo Bacelar, sinalizou... Eu lembrei de um caso aqui, Luciano, só para... Em relação ainda à pergunta da Dalvinha. Pergunta da Dalvinha, porque ela já tem uns 65 anos, mas eu tive um caso no escritório que o segurado, que o benefício foi indevido, foi indeferido. Olha só por quê. Porque faltavam 2 dias para ele atingir 65 anos e ele não esperou e requereu o benefício. E roubou o sistema do INSS, não foi nem o servidor,
como o robô ele está analisando, alguns casos analisa sem a presença do servidor, viu que ele não tinha idade e indeferiu o benefício. 2 dias, 48 horas. 2 dias, quer dizer, a pessoa não esperou, né? Então chegou a 65 no mesmo dia do aniversário, até meia-noite e 1 segundo, né? Você já pode pedir a aposentadoria. Mas nunca faltando o tempo, que já disseram assim, aqui já está no programa, já houve uma pergunta assim, me disseram que eu poderia pedir antes, porque demora para conceder e é o tempo que eu faço 65, entendeu? Espera 2 meses? Só vai sair daqui a 2 meses mesmo, então eu peço antes, para quando o servidor for analisar, já ter os 65. Não faça isso, porque o robô já está analisando e você pode perder o seu benefício por conta disso. E outra coisa, nesse caso aí, professor Paulo Bacelar, é aquela contextualização de um adágio bem popular. A pressa é inimiga da perfeição. E ela teve que, nesse caso, contratar um advogado, gastar com o advogado para poder resolver o problema dela, mas poderia ter sido concedido sem a necessidade. A pergunta da Angélica em Santa Quitéria. Meu irmão tem 60 anos de idade e 23 anos de carteira assinada. Ele é vigilante. Com quantos anos irá se aposentar? 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. 60 anos de idade, professor Já Paulo? tem 60. Pois é. Falta 25 anos, porque a aposentadoria do vigilante é uma aposentadoria especial. Então, 25 anos de contribuição com 60 de idade. Lembrando que esse tema do vigilante que não é armado, só do que não é armado pelo INSS, não é concedido. Então vai para a justiça e esse tema fica suspenso. A justiça não julga esse processo enquanto não sair a decisão final que está no STF. Se for armado, o INSS tende a conceder o benefício, mas precisa ter 25 anos e 60 de idade. Professor Paulo Bacelar, pergunta do nosso ouvinte Joaquim, em Fortaleza, do bairro Antônio Bezerra. Tenho 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. O INSS não reconhece as parcelas pagas que fiz do Refis desde 1995 até 2003, pois na época era microempresário. Hoje o INSS não coloca no sistema esses pagamentos. Gostaria de colocar para minha previdência. Como posso fazer para resolver esse problema, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, a importância desse programa aqui. Acho que poucas pessoas falariam para ela como resolver isso, né? Esse caso é típico. O parcelamento, olha que absurdo, né, Luzano? O parcelamento do benefício é feito pela Receita Federal. Lembra que a Receita foi desmembrada? Super Receita em 2005, né? Lembro dessa confusão aí. A parte de contribuição, de contribuinte individual, de pagamento, de parcelamento de débitos, foi para a Receita Federal. Era numa agência do INSS, era tudo no mesmo lugar, né? A Receita e o benefício era no mesmo lugar. Em 2005, a Receita foi para o prédio da Receita Federal e o benefício ficou no INSS. Então, os sistemas não se comunicam mais. Você parcela um pagamento em atraso, como ela fez, só que ele não migra para o CNIS automaticamente. Você precisa ir na Receita Federal, pegar um termo de quitação do parcelamento, para poder levar o termo de quitação na hora de pedir a aposentadoria. Quer dizer, ele dá uma verba no CNIS, aquele período que ela pagou parcelado, entendeu? Professor Paulo Bacelar, mas nos tempos atuais, esse sistema mesmo nos que é tempos atuais, integrado, ainda é professor desse Paulo jeito. Bacelar, Ainda é um absurdo. É por isso que eu fico aqui a minha indignação, né? Que ainda nesses tempos você precisa pegar um papel escrito dizendo que está quitado aquele período para que ele leve esse pedido. Na hora de pedir a aposentadoria, ele junte no benefício, no pedido de benefício, o termo de quitação daquele parcelamento, de 95 a 2003. Lá atrás a gente ouvia, né, e aqui mesmo no Alerta Geral abri muito espaço para essa discussão, quando então o ministro da Previdência Social, José Pimentel, falava que acabou aquele tempo de saco de papel. Aposentou o saco Passados 15 anos, o lenga-lenga da Previdência Social continua com esse absurdo citado pelo professor Paulo Bacelar como resposta ao Joaquim. Quer dizer, de forma concreta, absurdo mesmo. o Joaquim tem que ir lá na Receita Federal, pegar um papel, certificado de quitação, apresentar ao INSS para incorporar esse período de 8 anos de contribuição que o garantirá a aposentadoria. Perfeitamente. Ai, professor Paulo Bacelar. Eric Moura, em Calcaia, tenho 44 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Aí é fácil, né, Luciano? Bem fácil. 60, Marçulan responde. 65 anos de idade, completar os 15 de contribuição,
ele ter direito à aposentadoria. Não tem regra de transição para isso. Eric Moura, em Calcaia. Tenho 44 anos de idade e 12 anos de contribuição. O professor Paulo Bacelar já respondeu essa pergunta. Agora a dúvida é do Paulo David, em Quixadá. Professor Paulo Bacelar, uma pessoa que já passou da idade de se aposentar e continua trabalhando, pode receber do emprego e da aposentadoria? Pode, Se né? for uma aposentadoria, pode, né? Ele vai ter aposentadoria por idade, por exemplo, e vai poder continuar trabalhando e recebendo o pagamento. O que não pode é você se aposentar por invalidez e trabalhar. Aí não pode. Nem também aposentar, ter uma aposentadoria especial. Por exemplo, vigilante armado, se aposentou especial, Luciano. Ele não pode continuar como vigilante. Ele é proibido de trabalhar na mesma atividade insalubre que ele recebeu a aposentadoria. Mas pode Você trabalhar sabe, em outra área. Pode trabalhar em outra área, pode virar administrativo, trabalhar no escritório, mas não mais ser vigilante. Professor Paulo Bacelar, como diria o Beto Rabelo, como resposta à sua pergunta, eu não sabia, mas já ouvi falar. Você já tinha falado sobre esse assunto aqui. Sávia Martins, em Fortaleza. Fui diagnosticada com um grau de TDAH. Posso conseguir algum benefício previdenciário? Pode, mas vai depender do laudo médico. E a atividade que a pessoa tem, quais são as questões sociais que a pessoa vive, né? Se for para um BPC, todas as condições sociais serão analisadas. Se for para um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, vai ter que ver qual é a sua atividade e os grau, o que aquilo inflige, o que aquilo impede você de trabalhar. Tudo através de um laudo médico. Pergunta do Pedro Augusto, em Quixeramobim. Tenho 49 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Bem facinho. Exatamente, 65 anos de idade, Pedro. Não há como atingir regra de transição para você. O Pedro já fez o Antes dos dever de 65. casa, né, professor Paulo Bacelar? 17 anos de contribuição. Mas é importante que ele se mantenha vinculado ao INSS. Quer fazer um cálculo aqui rápido, Zeno? 49 menos 65. São 16 anos, né? Exato. E ele tem quantos anos? 17. 17 anos de contribuição. 17 33. Aí não mais precisa de calculadora. 16, 33. Então ele vai ter 33 De contribuição. mais 65, Exato. vai ter 98, ó. Não atinge 105 antes dos 65 anos de idade, tá vendo? Então é 65 anos de idade mesmo. Agora, professor Paulo Bacelar, uma Se ele curiosidade. atingir 65 anos, 105 pontos, antes dos 65 de idade, ele teria direito à contribuição. Mesmo assim, ele só tem 33, né? Pois é, aí Teria que uma ter 35. pergunta. Teria que ter 35 no mínimo. Se o Pedro Augusto ganha apenas um salário mínimo, aí pode dar entrada com 65 anos de idade. Esse é um ponto. Se ele não tem os 35 anos fechados e ganha acima de um salário mínimo, não vale a pena, né, professor Paulo Bacelar, se aposentar? 65 e 33 anos de contribuição. Por exemplo, se ele ganha 2, 3 salários mínimos, ele vai ter perdas, né? Aí... Não, porque ele já vai ter, ó, 33 anos, 33 menos 20 são 13 anos, vezes 2, são 26, mais 60, ele vai se aposentar com 86% da média. Ah, tá certo, entendi. Aí tem que ver se vale a pena. Vale a pena ele pagar mais para ter 90% da média, ou cada ano que ele pagar mais vai ser 2% na média. Cláudia Freitas, em Amontada. Professor Paulo Bacelar, tenho 55 anos de idade, contribuí 13 anos e depois fui trabalhar na prefeitura da minha cidade. Isso impacta na minha aposentadoria? Professor, né? Não. Professor é você, Paulo Bacelar. desculpa. A quem ele se dirige? Então ela tá falando que é rural, então? Não, ela diz, professor Paulo Bacelar, que contribuiu durante 13 anos para o INSS. É isso que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que ela é agricultora, porque ela tá falando que tem 55 de idade. Não, hoje ela está com 55 anos de idade, contribuiu 13 anos. Será que não é para agricultura? Pois vamos fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, se ela contribuiu Tudo 13 bem. anos para a Vamos falar Previdência as duas Social, coisas, né? Se ela- para o INSS, e a montada... Isso não atrapalha, que aí E a- falta só 2 anos. Certo. Ela tem que ter 62, fecha os 15 anos e a prefeitura for regime próprio, ela vai se aposentar na prefeitura. A não ser que ela precise de um tempo do INSS para se aposentar na prefeitura. Aí precisa levar o tempo do INSS através de uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. Se ela não precisar, ela vai se aposentar com 15 anos, INSS, mais a aposentadoria da prefeitura. Agora, se for trabalhadora rural, Rural, com aí 13 anos de contribuição... Aí, contribuição para o sindicato, você está Não, contribuição, vínculo com o INSS, mostrando as provas da atividade agrícola e tudo. Também não vai se aposentar com 55 Aí anos não, de porque aí a idade. agricultura tem que ser exclusivamente com a agricultura. Mais uma pergunta. Rômulo Alves, em Fortaleza. Tenho 33 anos de idade, 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Aqui, professor Paulo 10 Bacelar, anos de contribuição. cabe a educação previdenciária do Jornal Alerta Geral e a renovação do nosso público. Uma coisa é certa, ele só vai se aposentar por idade, 65.
Não tem como. Certo? Você pode fazer o cálculo aí, ó. 65 menos 33 são 32 anos. Se ele contribuir durante 32 anos, ele vai ter 42 anos de contribuição, mais 65 de idade. Vai ter 107 pontos, ó. Ele se aposenta, se contribuir direto, ele se aposenta com um ano antes, 64 anos de idade. Mas tem que ver se valeria a pena. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a sugestão? A sugestão é ele fazer um planejamento previdenciário. Enquanto E você... saber quanto ele contribui por mês, se vale a pena ele pagar daqui para frente até completar os 64 anos de idade, que ele vai se aposentar com 64. Enquanto você falava, eu pesquisava aqui sobre as rádios que retransmitem o Jornal Alerta Geral e chegou mais uma pergunta do município de Pereiro. A pergunta é do João Carlos. Professor, trabalhei durante 20 anos na agricultura e acabei pegando uma infecção pulmonar por conta de agrotóxicos. Tenho 54 anos de idade. Posso conseguir um benefício? Pode, se ele tiver Por invalidez, né, professor Paulo incapaz de Bacelar? trabalhar por conta dessa infecção, aí ele pode se aposentar com agricultura rural, aposentadoria por invalidez. Aí aqui tem duas situações. Será que ele trabalhava, professor Paulo Bacelar, com vínculo empregatício na área agrícola ou fazendo atividades no campo, para tanto ele faz. mesmo? Aí tanto faz, uma coisa ou outra. Se ele tiver incapaz de trabalhar, ainda ser segurado da Previdência, ele ainda estiver trabalhando, estiver na condição de segurado ou se incapacitou por conta da infecção, parou de trabalhar por conta da infecção, provar que foi por causa disso que ele parou de trabalhar, ele pode se aposentar por invalidez. Mas quando você fala assim, tanto faz, no meu caso eu acrescento que no caso da área agrícola ele tem que ter aquelas provas que o colocam na condição de agricultor. Se for trabalhador rural de carteira assinada, fica mais fácil, porque já comprova com a carteira. E o registro aqui dos ouvintes que nos acompanham em Pereiro pela rádio Vale FM 103.3, que é de Limoeiro do Norte, e cobre uma banda ali da região de Jaguaribe. Depois eu peço pro pessoal aí na próximo sábado mandar o nome da pousada de lá, que é Brisa de alguma coisa. Lá no distrito de Feiticeiro. Não, no lá município em de Pereiro Pereiro. mesmo, em Pereiro mesmo. Mais uma dúvida agora da Joyce Soares em Amontada. Tenho 54 anos de idade, sempre trabalhei como autônoma, como costureira. Eu posso pedir minha aposentadoria? Só com 62 anos de idade, 15 de contribuição. Ela não disse quantos anos, né? Ela tem 54 anos de idade, não diz o tempo de contribuição. Tempo de contribuição, e aí só com 15 anos, com 62 de idade. Mas é importante, né, professor Paulo Bacelar, nessa pergunta da Joyce, porque ela mostra que não se descuidou da atividade, do vínculo com o INSS, mesmo trabalhando sem carteira assinada. Exatamente. E contribui como autônoma, né? É contribuinte individual, a gente chama autônomo. Autônomo é aquele contribuinte individual por conta própria, que é o antigo autônomo. Professor Paulo Bacelar, pergunta do Carlos Aragão em Mombaça. Professor Paulo Bacelar, quem tem problema de vista como glaucoma pode conseguir algum benefício? Sim, o glaucoma pode ter uma cegueira, né? E aí pode ser incapaz de trabalhar, de exercer atividade, então ela pode também se aposentar por conta disso. Final da nossa conversa aqui no sábado de manhã, com riqueza de detalhes na área da Previdência Social. A você, ouvinte, internauta, que não recebeu resposta, a pergunta está guardada. E continue mandando mensagens para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, os agradecimentos dos ouvintes pela disposição que você sempre tem de vir aos estúdios do Sistema Ceará Agora de Comunicação para gravar e dar informação importante na área da Previdência Social. A você, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Zenô, obrigado a você pela oportunidade, a todos que mandam perguntas e aqueles que nos vê na rua ou em alguma cidade e vem falar com a gente para dizer a importância que é essas informações que a gente passa todo sábado. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.